Pimba. Por que que vocês vão acompanhar a história pedacinho por pedacinho? Porque depois a gente vai fazer uma atividade sobre esse livro, tá bom? Hoje nós vamos ler um livro também da Ruth Rocha, um outro livro. E aí, a última aula, nós lemos o livro da seguinte forma. Cada um leu um parágrafo. Quem estava presente lembra que a gente leu uma historinha e cada um lia um parágrafo. Hoje a gente vai fazer diferente. Cada um vai ler uma página, tá bom? Deixa eu ver se a Laura está me ouvindo. Laura, consegue me ouvir agora? Saiu. Acho que ela não está conseguindo entrar. Então, eu vou compartilhar com vocês o livro. O livro, ele é muito legal. Ele se chama Marcelo, Marmelo, Martelo. Já ouviram falar desse livro? Não. Não? Então, vocês vão ver, a história é muito legal. Vocês vão descobrir o que o Marcelo faz nesse livro. Então, nós vamos começar assim, ó. O Lucas leu primeiro, depois a Yasmin, depois a Lívia, depois a Isabelle. Aí começa de novo. Lucas, Yasmin, Lívia, Isabelle. Combinado? Então, vamos lá. Então, Marcelo, Marmelo e Martelo e outras histórias, porque nesse livro tem outras histórias. Mas hoje a gente só vai ler o Marcelo, Marmelo, Martelo. Esse é o Marcelo. Pode começar, Lucas. Marcelo vivia fazendo perguntas a todo mundo. Papai, por que a chuva cai? Mamãe, por que o mar não derrama? Vovó, por que o cachorro tem 4 pernas? As pessoas grandes às vezes respondiam. Às vezes não sabiam como responder. Ah, Marcelo, sei lá. Vai, Yasmin. Acabei de entrar. Angélica, é só acompanhar a leitura. Quando a Isabelle acabar de ler, você entra, tá? Para ler. Uma vez, Marcelo cismou com o nome das coisas. Mamãe, por que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo, foi o nome que seu pai e eu escolhemos. E por que é que não escolheram martelo? Ah, meu filho, martelo, nome de gente, é nome de ferramenta. Por que não escolheram marmelo? Porque marmelo é nome de fruta, menino. E fruta não podia se chamar Marcelo. E eu me chamo Marmelo? Lívia. No dia seguinte, lá vinha ele outra vez. Papai, por que a mesa chama mesa? Ah, Marcelo, vem do latim. Puxa, papai, todo latim é latim, é língua de cachorro. Ó, puxa, papai, do latim? E latim é língua de cachorro? Ó o ponto. Vai. Não, Marcelo, latim é uma língua muito antiga. É porque esse tal de latim não botou na mesa nome de cadeira, na cadeira nome de parede e na parede nome de bacalhau. Ai, meu Deus, este menino me deixa louco. Olha só o que o Marcelo está falando, hein? Ele tá querendo tudo mudar de nome para ele ter um nome que ele quer. Vai, Angélica. Daí, há alguns dias, Marcelo estava jogando futebol com o pai. Sabe, papai, eu acho que o tal de latim botou o nome errado
das coisas. Por exemplo, por que é que a bola se chama bola? Vai, Laura Júlia. Boa tarde, Florzinha. Boa tarde. Não sei, Marcelo. Acho que a bola lembra uma coisa redonda. Não lembra? Lembra sim. Mas e bolo? Bolo também é redondo, não é? Ah, essa não. Mamãe vive fazendo bolo quadrado. O pai de Marcelo ficou atrapalhado. Vai, Lucas. Ah, não era eu depois da... Antes da Ah, Angélica? é? Ah, desculpa, Isa. Vai agora você. E Marcelo continuou pensando. Pois é, está tudo errado. Bola é bola porque é redondo. Mas bolo nem sempre é redondo. E por que será que a bola não é mulher do bolo? E bully é do E bully. E belo. Belo de bonito. Mas a história tá muito legal. Vai. belo e bela. Eu acho que as coisas deviam ter nome mais apropriado. Cadeira, por exemplo, deveria chamar sentador, não cadeira, que não quer dizer nada. É E travesseiro? devia chamar cabeceiro. Lógico, também agora eu só vou falar assim. Olha só o que ele está falando. Ele está colocando nome diferente nas coisas, hein? Vai, Yasmin. Não. Quem era o primeiro? A Yasmin, né? O Lucas, cadê? O Lucas saiu? Não sei. Vai, Lucas. Ele não saiu não, Bru. Então vai. Tá mudo, Lucas. Aí. Logo de manhã, Marcelo começou a falar sua nova língua. Mamãe, quer me passar o mexedor? Mexedor? Que é isso? Mexedorzinho de mexer café. Ah, colherzinha, você quis dizer. Papai, me dá o suco de vaca? Que isso, menino? Suco de vaca? Ora, que está no suco da vaqueira? Isso é leite, Marcelo. Quem é que entende este menino? Olha só, suco de leite, hein? Suco Suco de vaca. Pronto, olha, vou fazer um tutorial como é que se faz suco de vaca. Vai Você lá. pega uma vaca, coloca dentro do Angélica, não atrapalha a história, não corta a história. Depois a gente vai conversar disso tudo. Vai lá, Yasmin. O pai de Marcelo resolveu conversar com ele. Marcelo, todas as coisas têm um nome e todo mundo tem que chamar pelo mesmo nome, porque senão ninguém se entende. Não acho, papai. Por que é que eu não posso inventar o nome das coisas? Olha lá o que ela fala. Ele fala birichi, biriquitote, chefra. A gente não sabe. Continua, Lívia. Deixa de dizer bobagem, menino. Que coisa mais feia. Está vendo como você entendeu, papai? Como o que você sabe que eu um nome feio? O pai de Marcelo suspirou. Vá brincar, filho. Tenho muito que fazer. Eu vou pedir para Laura Luísa ler que ela entrou, tá bom? Vai, Laura. Mas Marcelo continuava não entendendo a história dos nomes e resolveu continuar a falar a sua moda. Chegava em casa e dizia: Bom solário para todos. O pai e a mãe de Marcelo se olhavam e não diziam nada. E Marcelo continuava inventando. Sabem o que
eu vi na rua um puxadeiro puxando uma. Carregadeira. Depois o Puxadeiro. fugiu e o Possuidor. ficou danado. Vai. Quem é? Quem é agora? Vai, Laura Júlia. A mãe de Marcelo já estava ficando preocupada. Conversou com o pai. Sabe, João, eu estou muito preocupada com Marcelo, com essa mania de inventar nome para as coisas. Já pensou quando começarem as aulas? Esse menino vai dar trabalho. Que nada, Laura. Isso é só uma fase que passa, coisa de criança. Vai, Isabelle. Mas estava custando a passar. Quando vinha visitas era um caso sério. Marcelo só cumprimentava dizendo: bom salário, bom lunário, que era como ele chamava o dia e a noite. E os pais de Marcelo morriam de vergonha das visitas. Vai, Angélica. Até que um dia, o cachorro do Marcelo, ou Godofredo, tinha uma linda casinha de madeira que seu João tinha feito para ele. E Marcelo só chamava a casinha de moradeira. E o cachorro de latido. Latildo. Latildo. Latildo? É. E aconteceu que a casa do Godofredo pegou fogo. Alguém jogou uma ponta de cigarro pela grade. E foi aquele desastre. Olha só a casinha pegando fogo, hein? Prestem atenção. A casa de cachorro pegar fogo na minha vida. Pois é. Nem nos Coitado do pai do Marcelo, vai ter que construir outra. Vai lá, Lucas. Marcelo entrou em casa correndo. Papai, embrasou a moradeira do Latildo. O que, menino? Não estou entendendo nada. A moradeira, papai, embrasou. Eu não sei o que é isso. Marcelo, fala direito. Embrasou tudo, papai. Esta é uma branqueira danada. Seu João percebia a aflição do filho, mas não entendia nada. Vai, Yasmin. Quando o seu João chegou a entender o que Marcelo estava falando, já era tarde. A casinha estava toda queimada. Era um montão de brasas. O Godofredo gemia baixinho. E Marcelo, desapontadíssimo, disse para o pai: gente grande não entende nada mesmo. Olha o cachorro chorando, tadinho do Godofredo. Vai. Então a mãe do Marcelo olhou para o pai do Marcelo. Vai, Lívia. E o pai de Marcelo olhou para a mãe de Marcelo. E o pai do Marcelo falou: não fique triste, meu filho. A gente faz uma moradeira nova pro Latildo. E a mãe do Marcelo disse: e sim, toda branquinha, com a entrada na frente e um cobridor bem vermelhinho. Vai, Laura. Ju. Não, Laura Luísa. E agora naquela família, todo mundo se entendia muito bem. O pai e a mãe do Marcelo não aprenderam a falar como ele, mas fazem força para entender o que ele fala e nem estão se incomodando com o que as visitas pensam.
E assim acabou a história. E você, gostou do fim da história? E se você fosse um autor, como é que você gostaria que a história acabasse? Por que é que você não escreve a história de um menino ou de uma menina que também inventou um jeito diferente de falar? Depois mostre a sua professora. Mas, antes disso, nós vamos conversar sobre essa história. Primeiro, Meu Deus. Lucas, o que você achou dessa história? Eu achei muito confusa. Muito confusa. Lívia, e você? O que você diria dessa história? Diferente. Muito o quê? Muito diferente do que ele falava. Muito diferente o que ele falava. E você, Isabelle? Eu achei muito legal e também muito diferente de falar. E você, Laura Júlia? Eu achei bem confusa a história, porque ele ficava trocando as palavras e a gente, que tipo, se a gente não soubesse o que ele estava falando, a gente não ia entender nada da história. Pois é. E você, Laura Luísa? Eu achei muito confusa e engraçada. Engraçado, ó, a Laura colocou uma palavra que ninguém tinha colocado, engraçado. E você, Yasmin, o que você achou dessa história? Eu achei legal e diferente, porque que ele falava coisa que ninguém entendia. Pois é. Alice, você não acompanhou, nós lemos um livro, nós lemos Marcelo, Martelo, Marmelo. Depois, quando a Pro colocar o videozinho no grupo, você acompanha a história para você ver que a história é muito legal. Angélica, eu vou pedir para você ligar a sua câmera, que eu não estou te vendo. Aí. Então, olha só. O Marcelo, ele tinha um jeito diferente, né? Primeiro, no começo, ele queria saber por que o nome dele era Marcelo e não Martelo ou Marmelo. E aí a mãe dele explicou para ele que cada coisa tem um nome, né? Aí as coisas, o pai falou que as coisas vinham do latim. Ele pensou que era a língua do cachorro, certo? E ele começou a criar um monte de coisa. Vamos rever algumas coisas que ele criou. Olha só, vou voltar lá no início da história, hein, para a gente rever o que ele criou. Ó, ele fala uma coisa. Primeiro ele começou a falar do mexedor. Mexedor que era o quê? O que era o mexedor? Uma colher. Uma colher. Depois ele pede suco de vaca. Alguém aqui já pensou se chega na mãe e fala assim: ô mãe, faz um suco de vaca aí para mim? Será que a sua mãe vai entender? Será que a mamãe vai entender o que é um suco de vaca? Ela pode até pensar na vaca, né? Mas até ela conseguir conciliar o leite com o suco, ela vai pensar que é um suco de alguma coisa. Ele fala que... Isso para minha mãe, ela ia achar. Como assim? Suco de vaca? Você pega uma vaca e coloca no liquidificador? Então, ele fala assim, o suco da vaqueira. Não tem como. Depois ele fala vaca, o suco da vaca, ele fala da vaqueira. Suco da vaqueira. Depois o pai dele fala para ele largar de bobagens, né? Porque o pai não está entendendo nada com nada do que ele fala. Só que o Marcelo continua. Ele chega em casa, ele fala, bom solário. O que é bom solário? Bom dia. Bom dia. Olha só a cabeça dele. Eu entendo ele, sim, porque tipo, solar já vem do sol. Mais ou menos. Mais ou menos. Aí ele chega em casa e fala para o pai que ele viu o que na rua? Um puxadeiro puxando uma carregadeira. Dá para entender? O que é um puxadeiro? Não, ele é totalmente doido. Aí ele fala que o puxadeiro fugiu. E o possuidor ficou danado. Não dá para entender nada.
Depois que a gente vê o desenho, que dá para a gente entender que o puxadeiro é o quê? O animal. E ele está puxando a carregadeira, que é a carroça. E quem é a carregadeira é a carroça. E o homem que leva a carroça, ele fala que é o possuidor. Olha só. Olha como é a imaginação dele. E a mãe dele já começou a ficar preocupada, porque falou que ele ia começar a voltar às aulas e que isso ia dar muita confusão. Certo? E por fim, né, a gente vê o Marcelo chegando em casa, correndo, porque lá a moradeira do Latildo pegou fogo. Sim. A moradeira dá pra gente imaginar que é uma casa, não dá? Sim. Moradeira é uma casa. Agora, Latildo, um cachorro, fica mais difícil, né? Não, até que não, né? Quem late é o cachorro. O nome do cachorro é um pouco longo. Quem late é o cachorro, certo? Então, depois, no final... Mas quem não parar para pensar não vai entender o Latildo. Exatamente. Quem não parar para pensar não vai entender que é o Latildo. E aí, no final, quando tudo acontece, os pais acabam entrando na do Marcelo e começam a fazer tudo o que ele falava. Não exatamente do mesmo jeito, mas falavam algo que ele entendia. A mãe dele falou que ia construir o quê? A casinha toda branquinha, na entradeira, na frente, na entrada da casa. E o cobridor, que era o telhado, ia ficar vermelhinho. Certo? Então... Você percebeu que ao longo da história, nos desenhos, tem vários animais junto com o latidor? Pois é. Tipo, lá, se você ver na hora que pega fogo a casinha dele, tem uma borboleta perto do rabo dele. Pois é. Verdade. E qual é a proposta da atividade hoje? Prestem atenção. Quando a mãe dele fala que tudo tem um nome, não fala? Que tudo tem um nome? Sim. E ela fala, se a gente parar para pensar o que a mãe dele falou, ela falou de substantivo comum e substantivo próprio. Que ele, no caso, o nome Marcelo é um substantivo próprio, que é um nome de pessoa. O que ele queria que ele se chamasse Martelo ou Marmelo, não poderia, porque é um nome comum. A minha proposta é, primeira coisa, vocês sabem me dizer a origem do nome de vocês? Por que que Lívia se chama Lívia? Por que que Laura Júlia se chama Laura Júlia? Laura Luísa, por que que Laura Luísa recebeu esse nome? Eu acho que eu Por sei. que que a Isa... Calma. Por que que a Isabelle recebeu esse nome? Quem escolheu o meu nome? Foi a mamãe? Foi o papai? E aí, Yasmin, quem será que escolheu o seu nome? Então, a primeira tarefa é: quem não sabe a origem do nome vai ter que investigar por que que se chama o nome que vocês têm. Não, não precisa. Vocês vão investigar, vão perguntar para o papai, para a mamãe, não é agora também. Vocês vão perguntar, por que que eu tenho esse nome? Quem escolheu esse nome? Mas por que que você escolheu esse nome? Você viu algum lugar que tinha esse nome? Você viu algum filme? Vai ter que descobrir por que que tem esse nome. E na próxima sexta-feira, quando tiver aula de leitura de novo, vocês vão contar para os amigos por que que vocês têm esse nome. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu aqui na minha casa. Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu queria que ele se chamasse Renato. E aí, eu dava aula para criança pequenininha, para educação infantil, igual os pequenininhos lá da nossa escola, da educação infantil. E o que que aconteceu? Um dia eu cheguei em casa e falei assim para o meu marido: Rô, você não sabe, teve um aluninho lá da escola que mordeu a orelha do outro colega e quase arrancou a orelha do colega.
Aí o meu marido falou assim, é mesmo? E como que se chama esse menino que mordeu? Aí eu falei assim, Pedro Henrique. Aí ele falou assim, então esse vai ser o nome do nosso filho, Pedro Henrique, que é forte, que é pedra, que é rocha. Então ele é mais bonito que Renato. Então nosso filho vai se chamar Pedro Henrique. Aí a gente trocou o nome do nosso filho. O da minha filha, o da Lorena, ela ia se chamar Isabela, se fosse menina. E eu não sabia que era uma menina. Eu levei o Pedro para ver o ultrassom, né? Quando o médico passa lá na barriga da mulher, para descobrir se é homem ou se é mulher. E o que aconteceu na hora do ultrassom? O médico passou e falou que era uma menina. E ele ficou o quê? Bravo, porque ele não queria uma menina. Ele queria um menino, ele queria um irmão, né? Não, o médico ou o pai da criança? Não, o meu filho. Ele ficou bravo, porque ele não queria uma irmã, ele queria um irmão. E aí, na hora, peraí, Lívia, na hora que o médico passou lá para ver a barriguinha, o bebê lá dentro fez assim, ó, como se estivesse mandando um beijinho. E aí a gente falou, olha, ele tá a menina tá te mandando um beijo. Aí ele ficou todo feliz, porque ela tava mandando um beijo para ele, porque ele era pequenininho. Aí ele falou assim, então eu que vou escolher o nome da minha irmã. Eu queria que fosse Isabela, mas aí ele escolheu o nome dela e escolheu Lorena. Então, essa é a história do nome dos meus filhos. Não foram escolhidos por mim. Foram escolhidos por um acaso. E vocês vão ter que descobrir o de vocês. E vão contar pra gente na semana que vem. Oi, peraí que a Lívia quer falar. É bom. Ô, Pro, a minha tia tá grávida de gêmeas. Que legal! Ela já tem um menino. Que lindo! Eu adoro gêmeos. Vai ser menino. Então, essa é a primeira. Vocês... Fala, Angélica. Pro, esqueci o que eu ia falar, mas tá. Pro, quando, tipo, meu irmão ia nascer... Eu não lembro, deixa. Então, ó, primeira tarefa. Descobrir por que vocês têm esse nome, certo? Segunda tarefa. O que o Marcelo fazia na história? Ele inventava o quê? O nome das palavras. Ele mudava o nome das coisas. E é isso que vocês vão ter que pensar. Pode pensar até duas coisas, tá? Vocês vão pensar em duas coisas. E aí, na sexta-feira, vocês vão desafiar um amigo e vocês vão falar. Por exemplo, eu vou pegar uma coisa que o Marcelo falou, tá? Vou falar assim, Yasmin, eu desafio você a descobrir o que é sentador. Aí a Yasmin vai ter que pensar e dar a resposta. Ah, sentador é cadeira. Se a Yasmin acertar, ok. Se a Yasmin não acertar, aí você pode desafiar outra pessoa. Então, vocês precisam pensar em duas coisas e colocar um nome diferente nessas coisas. Só que não pode, ó, só que não pode colocar coisa que não tem nada a ver. Eu não posso falar que a janela é uma porta, porque não tem nada a ver janela com porta. Eu tenho que pensar em algo que tenha a ver com a janela. Igual o mexedor. Mexedor, a colher a gente não mexe? Sim. Então, ele não falou errado, ele falou o mexedor, tá? A cadeira não é um sentador? A gente não senta? É um sentador. Então, vocês têm que pensar pelo menos uma. Se quiser mais que uma, duas, tá bom? Então, essas são as duas tarefas que vocês têm. Eu já coloquei as duas. Descobrir... Oi, Eu peraí. sei que eu ia falar. Peraí, Angélica, tem alguém querendo falar, que me chamou. Vai, Isabelle. Não tô ouvindo, Isa. Tá mudo, Isa, peraí. Fala. Pra mim, a Isabelle nem tá Isa, tá no mudo, não tá saindo sua voz.
Pra mim, ela não tá muda e a voz dela não tá saindo. Tenta falar de novo, Isa. Não, não tá saindo a voz. Pra mim também não. Enquanto a Isa tenta, Lívia, queria perguntar o quê? Tem que ser só coisas que tinha na história, a gente pode... Não, qualquer coisa, não é da história, qualquer coisa, tá bom? Fala, Angélica. Eu lembrei que eu ia falar. Quando o meu irmão, acho que ele tinha uns 2 ou um ano, ele ficava na creche. Aí aconteceu praticamente mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o seu filho. Que nem, foi a mesma coisa, só que, tipo, ele era bem pequenininho. Aí, tipo, tinha várias criancinhas na creche também. Aí, aconteceu a mesma coisa. Alguém tinha mordido ele. Só que foi nas costas. Então, o que acontece na educação infantil quando uma criança morde a outra? Não é porque ela não gosta, que ela quer machucar. É porque a criança ela não sabe ainda demonstrar amor. E ela, às vezes, acaba toda empolgada, elas acabam mordendo. Entendeu? Então, é por isso que, às vezes, aí na educação infantil acontece isso. Isa, conseguiu? Ainda não. Ô, Pro, Oi, pode falar, Laura. você sabia que eu sei a origem do meu nome desde os 4 anos? Isso é muito importante, a gente saber a Porque origem do nosso nome. Também. Eu perguntei para os meus pais. Ah, então você já está com meio caminho andado, meia tarefa já pronta. Certo? Isa, minha florzinha, depois você me manda um áudio no WhatsApp que a Pro te responde. Tá bom? Fala, Angélica, que nosso tempo está acabando. Pro, meu nome, tipo, ele é Angélica porque, tipo, meu Não pai é, e minha mãe... não é para falar agora. Não é hoje. Por que a gente não vai falar hoje? Porque não vai dar tempo, tá bom? Tá bom? Então é assim, olha só. Deixa eu dar um recadinho. Vejam os vídeos que os amigos estão gravando a respeito da história. E vocês precisam fazer o texto do animal que vocês escolheram e me mandar. Porque a gente precisa começar a gravar, tá bom? Só a Isa que não, porque a Isa vai ser apresentadora. A Isa eu que vou colocar as coisas para ela. Mas, Yasmin, você escolheu o seu animal? Sim. Tá. Todo mundo escolheu, né, o animal. Então, tem que pesquisar aonde esse animal mora aqui no nosso país e por que ele está em extinção. Faz um texto pequenininho e manda para a Pro. Se tiver tudo ok, a gente já começa a gravar. Vocês começam a gravar e me mandar, porque eu preciso mandar para a Pro Edilma. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Só sei que eu já sei tudo do meu animal, eu já tinha pesquisado. Então, faz o texto e me manda o texto para saber se tá ok. Tá bom? Então, meus amores, bom final de semana para vocês. Descansem, divirtam-se em casa, porque não dá para sair, mas dá para se inventar 1000 coisas, apesar que a gente já inventou tanta coisa para ficar dentro de casa que às vezes não tem nem mais o que fazer, né? Mas divirtam-se. Assistam um filme, assistam um desenho animado, que é muito gostoso, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até segunda. Tchau. Tchau, Pro. É